lançar um projeto do Humanitório chamado Papo Surpresa, e conta aqui, né, para a gente poder fazer esse bate-papo que, para a maioria, é uma surpresa de fato. A gente conta aqui com o professor Mário Barbosa, professor de História, professor Judson Lima, professor de Geografia, e o professor Renato Alves, professor de Filosofia e Sociologia. Eu me chamo Ícaro Rodrigues, sou professor de Português e Literatura, e hoje serei o mediador desse nosso encontro. O meu objetivo aqui é trazer um tema que os meus colegas ainda não sabem qual é, eles vão ficar sabendo junto com vocês qual vai ser esse tema, e, enfim, e nós vamos tentar dialogar a partir desse tema, e eles vão contribuir com o conhecimento da área de cada um. Tudo bem? Bom, pensando nesse tema, e aí eu quero aqui mostrar para vocês, né, da onde que eu tirei isso, pensando na prova de linguagens do Enem, se a gente fizer um raio-x, né, da prova, aproximadamente 30% das questões que já caíram, elas são referentes à interpretação de texto, leitura e interpretação de texto, ok? 12% de leitura e arte. Então, não é simplesmente a leitura de um texto que tem a função referencial, mas são textos que vão trabalhar com a estética, né, com a arte. E 8% da literatura, da teoria literária mesmo. Eu decidi juntar, né, esses três aspectos, então a gente está aí tentando abarcar aproximadamente 50%, né, dos conteúdos que caem na prova de linguagem. E, bom, a ideia aqui é fazer uma pequena explanação, uma explanação rápida sobre o tema, e depois, né, no segundo momento, eu vou contar com a colaboração dos colegas para a gente ampliar essa discussão e fazer ali, né, uma conversa interdisciplinar a respeito. O tema que eu selecionei é um tema que os professores de linguagem, os professores de literatura trabalham muito nas suas aulas, e eu tenho certeza que vocês, alunos aí, vocês também estão acostumados, enfim, mas é um tema que pode aparecer na prova do Enem, com certeza. E o formato que eu pensei aqui também, que é trazendo fragmentos de texto, está dentro daquilo que é o que mais aparece na prova do Enem, tá? Que é justamente a leitura e a interpretação. O tema de hoje, do Papo Surpresa de hoje, vamos lá, hein? O contexto do barroco literário brasileiro e a obra de Gregório de Matos. Eu não ia deixar de falar do barroco e do Gregório de Matos, né, no nosso primeiro encontro. Enfim, é um período literário que eu gosto muito, é um autor que eu também gosto muito, e ele tem as suas múltiplas facetas, né? Bom, para apresentar aqui, nesse primeiro momento, eu consegui mostrar para vocês um pouquinho, né, do contexto aqui, do que quem foi o Gregório de Matos, o que é a obra dele. Eu trouxe algumas informações. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa didaticamente, né, na literatura brasileira e em Gregório de Matos e no Barroco, a gente pensa no período, né, o Barroco literário brasileiro, ele está entre 1601 e 1768, ok? Essas datas são datas meramente didáticas para a gente poder ali organizar, sistematizar o nosso estudo. Entretanto, de fato, foi o boom do Barroco, né? Foi um momento em que essa manifestação artística, literária, mais se evidenciou. Bom, é importante a gente pensar também que o Barroco literário ele está, né, no meio do classicismo, que é o período literário referente ali que aconteceu junto com o Renascimento, né? O classicismo ele acontece na Europa, em Portugal, com muita força, e o Barroco ele está antes de um outro movimento que vai retomar o aspecto clássico, né, a estética clássica, que é o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, ok? Bom, então, como agora você já tem essa noção do período, né, de onde nós estamos analisando, o que a gente está olhando para onde,
Eu vou falar um pouquinho sobre o Gregório de Matos, alguns aspectos biográficos dele. O Gregório de Matos, na verdade o nome dele é Gregório de Matos e Guerra, ele nasce em 1633. Na verdade, também existem alguns autores, ainda não é né, não está bem definido, pode ser que ele tenha nascido em 1636. Ele se estabelece no recôncavo baiano como senhor de canavial. Só para vocês terem uma ideia, ele possuía cerca de 130 escravos de serviço e ele tinha 2 engenhos. Então, ele tem uma postura social, né, privilegiada, né, nesse contexto aí do Brasil do século XVII. O Gregório ele vai para Coimbra, né, ele tinha condições financeiras, ele vai para Coimbra e ele se forma em Direito. Né? E lá em Portugal, ele começa a ter os primeiros contatos com a poética, a estética da época. E qual que era a estética que predominava na época? A estética camoniana. Então, Camões recebe, apesar dele estar num contexto, num outro movimento literário, ele recebe muita influência de Camões, né? da estética clássica camoniana. E, no segundo momento, ele também começa a receber a influência da principal produção da época, que já era a produção barroca, aquilo que a gente consegue identificar como barroco, ok? Bom, e aí, pessoal, o Gregório de Matos, ele tem a obra do Gregório de Matos, ela é multifacetada, porque ele apresenta uma poética satírica, uma poética lírico-amorosa, uma poética erótica, né? Uma poética religiosa, enfim. Ele é muito o retrato do homem que viveu naquela época. Né? Essas várias facetas do Gregório nos ajuda a entender melhor, né, como que o homem daquele tempo ele se portava frente a tudo que estava acontecendo, ok? Bom, e aí eu quero destacar aqui o primeiro trecho, porque a gente nunca pode falar de literatura sem olhar para o texto. Essa é a proposta do Enem, né? A gente nunca vai ter uma questão de literatura lá que fale simplesmente da literatura sem apresentar, né, um trecho de um conto, de um romance ou até mesmo um poema. Então, eu trouxe aqui o primeiro trecho, os primeiros versos que eu queria mostrar para vocês, faz parte dessa poesia satírica. Essa poesia satírica, pessoal, foi responsável por caracterizar o Gregório de Matos. Não sei se os meus colegas já ouviram aqui, o apelido que o Gregório de Matos recebe, ele ganha o apelido de Boca do Inferno. E é justamente por conta dessa crítica que ele faz através desses poemas, né? Através desses versos. E o seguinte, é nessa poesia satírica que ele registra em vários pontos as tensões provocadas pelo domínio e controle da metrópole sobre a colônia. Né? Então, o Gregório ele vai evidenciar isso. E aqui eu já começo a traçar um direcionamento para um dos nossos colegas. Mas antes disso, eu queria saber, aqui alguém tem, antes de eu direcionar a minha pergunta, os meus colegas gostariam de tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, ou eu já posso direcionar aqui a minha pergunta para um de vocês? Caro Ícaro, então, eu tenho uma perguntinha aqui para a gente poder começar a pensar no nosso papo, nossa conversa, que é o seguinte: você está trazendo a questão do barroco no campo da literatura, né? Sim, ou a sim. gente está pensando, porque então assim, eu queria depois a gente tem que fazer para pensarmos a literatura do século XVII, né? Do barroco, e entender que ele está inserido num contexto, a literatura está inserida no contexto do movimento barroco da era moderna. Porque o barroco é um movimento intelectual e artístico, né? Você Sim. vê. E que ele tá tomado ali por volta do século XV, XVI e XVII, mas já no século XV, XVI, você verifica um crescente movimento do barroco da Itália, depois Espanha e Portugal, também na França, seguindo sempre o eixo econômico, né? Você observa que
quando havia um grande fluxo de capitais nas trocas de comércio na região da Península Itálica, com o renascimento comercial, o barroco se desenvolve, mas numa segunda fase ele vai para a região da Península Ibérica, Espanha e Portugal, se beneficiando do lucro do grande fluxo de capitais oriundo do colonialismo. E esse barroco acaba chegando aqui no Brasil, já no século XVII, já bem, bem virtuoso em relação à Europa, né? Porque a Europa teve um tempo legal aí, de anos para poder desenvolver características de um movimento intelectual que ele tem como um aspecto importante a retomada de valores clássicos gregos romanos, né? Mas com toda aquela efervescência da modernidade que estava surgindo no século XVI e XVII, de um capitalismo comercial, fruto de um renascimento comercial, mas também no ambiente de um renascimento urbano. E o barroco, cara, eu vejo o barroco assim como a grande expressão de uma modernidade, ainda que conservadora, de muitos valores, né, medievais, mas o barroco é extremamente moderno nas suas técnicas, nas suas características. Entretanto, tem uma coisa que eu queria destacar, porque o nosso aluno ele tende a ver o barroco tanto na literatura quanto na história, né? Uhum. E daquele momento do desenvolvimento da era moderna, nós temos uma máquina importante que está surgindo, que é a prensa, né, um instrumento de prensa importante, que fez da literatura, a meu ver, uma parte da arte muito precursora de tudo, né, cara? A literatura é muito precursora. Então, você veja que o barroco literário brasileiro, aqui do século XVII, ele não está em consonância com o tempo histórico do barroco nas artes plásticas, né? Que as artes plásticas, o barroco é no século XVIII, né? Então, tem só o aluno ficar atento, quem tiver, né, está nos ouvindo ficar atento, que quando nós estamos falando do barroco da literatura, cujo auge é no século XVII, nós temos, em contrapartida, o barroco das artes plásticas, com o seu auge no século XVIII. Então, acho que era importante, só estou aqui, né, pensando alto aqui, e acho que só. Então, aí a minha pergunta é, nós vamos focar nas questões da literatura no século XVII ou século XVIII? Século XVII? Então, assim, qualquer manifestação estética, na verdade, ela não se reduz a essa data didática que a gente coloca até para sistematizar o estudo, né? É óbvio que aconteceram vários fatos antes, né, de 1601 que contribuíram, de fato, para que isso tudo acontecesse. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar em fatos históricos aqui, né, por exemplo, a volta da Inquisição, a Reforma Protestante, a fundação da Companhia de Jesus, o próprio Concílio de Trento, a lógica da contra-reforma, né, a união das coroas ibéricas, tudo ali que acontece ainda, né, no século XVI, isso tudo vai promover o que acontece no século XVII. Então, a literatura é muito resultado de alguns acontecimentos importantes na história, né? E a gente já vai comentar um pouco mais sobre isso, né? Dessa influência de tudo isso que vai acontecer no decorrer da história. Assim como também a coisa se estende. Como eu disse, essas datas que a gente coloca, elas são simplesmente para marcar esse boom, né? Esse movimento de destaque entre as escolas literárias, entre as escolas artísticas. Mas, por exemplo, nas artes, a coisa vai para o século XVIII. A literatura também. Entretanto, na literatura a gente vê um crescente de um outro movimento literário, que é o arcadismo, né, chamado de neoclassicismo. Mas isso não significa que o barroco acabou completamente, entende? Ele tá acontecendo ali, os escritores, os poetas estão produzindo literatura barroca, mas agora
com uma intensidade menor, a gente já vê um outro movimento se destacando, ok? Mas o recorte que nós vamos fazer aqui, e aí as perguntas que eu preparei para vocês, é de fato em relação à literatura, tá? Renato? Não, o que eu ia colocar, o Mário contemplou ali nas observações. Ok. Então vamos lá. Dentro da primeira pergunta que eu preparei aqui, né, para a gente poder contribuir a partir do olhar das outras disciplinas para a literatura, da história, da geografia, da sociologia e da filosofia, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse trechinho. Eu escolhi aqui uns versinhos que o Gregório de Matos escreveu, e a primeira pergunta que eu queria direcionar para o meu amigo Mário, que inclusive já contribuiu aqui para a nossa discussão. Então, olha só, prestem atenção no que o Gregório de Matos diz em relação a essas tensões provocadas pelo domínio, né, e controle da metrópole sobre a colônia. E aí a gente, né, pensando nessa relação Brasil-Portugal mesmo, ok? Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: o açúcar já se acabou, baixou. E o dinheiro se extinguiu, subiu. Logo já convalesceu, morreu. A Bahia acontece o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce, baixou, subiu e morreu. Bom, então nesses versos, né, nesses versinhos, a gente consegue perceber a visão que o Gregório tem sobre, especificamente, um produto, né, que é o açúcar. E aí, Mário, eu queria, né, te perguntar, que você contribuísse aqui para a gente conseguisse compreender melhor o contexto histórico da crise do açúcar do Brasil, no final do século XVII aqui no Brasil, que aconteceu aqui no Brasil. Porque o Gregório ele se posiciona de maneira muito crítica em relação a isso, e de maneira. Ele está inconformado, né? Até porque eu disse para vocês lá no contexto biográfico dele, né? Que ele tinha terras, né? Ele produzia, ele plantava açúcar, ele tinha escravos, né? Ele tinha 2 engenhos. Então, assim, tem um interesse pessoal, é óbvio. Mas para a gente poder entender melhor isso, o que acontece, qual que é esse contexto dessa crise, né, que o Brasil passa aí no final do século XVII? Se eu tivesse nascido na época, né, do Gregório de Matos, ele deve ter vivido um momento do auge do declínio da produção açucareira, né? Que o ciclo do açúcar ele entra em declínio ali em meados do século XVII. E até o século XVII, cara, o Brasil colonizado era o litoral, né? Nós estávamos dispersos em torno do litoral. E aí eu estou pensando aqui, que homem, que mulher, que sociedade vivia nesse período? Quais são os aspectos mais importantes, mais relevantes, que explicitam, né, a condição em que foi produzido a literatura do Gregório de Matos, né? A poesia do Gregório de Matos. Cara, o século XVII, você teve um crescimento muito grande do açúcar, da produção açucareira, pautada em altos lucros do capitalismo comercial mercantilista desse período. Então, havia grandes investidores que promoviam organização de unidades produtivas, os senhores de engenho, em que a produção de riquezas nesse período no litoral do Brasil, que era a colônia de Portugal, tinha como objetivo complementar a economia da metrópole. Então, a primeira coisa que essa sociedade estava submetida é ao pacto colonial, né? A obrigatoriedade da colônia realizar comércio, compra e venda de mercadorias, única e exclusivamente para sua metrópole. Então, isso promovia uma transferência de riqueza a partir do comércio para a burguesia portuguesa. E isso incomodava a elite nascida, a elite nativa aqui da nossa região. Claro que era uma elite escravocrata que submetia os trabalhadores ao trabalho compulsório, se enriquecia dentro de uma defasagem comercial por causa do pacto colonial, quer dizer que
a elite aqui tinha desvantagens ao vender o açúcar muito barato e comprar produtos muito caros na Europa, mas, por outro lado, a elite submetia os escravos ao seu controle, promovendo enriquecimento em cima da exploração da mão de obra escrava. Agora, esse modelo de produção agrícola nos plantations, tendo na monocultura da cana-de-açúcar o principal produto, dura até meados do século XVII. A partir de meados do século XVII, se verifica uma crise da produção açucareira. E essa crise da produção açucareira ela se dá por vários motivos. Você tem produção açucareira que começa a ser concorrente em outros lugares, você tem invasões estrangeiras, principalmente uma invasão holandesa, que submeteu a região de maior produção, que era a Bahia e Pernambuco, né? Na realidade, Pernambuco e Bahia, foi submetido a invasões e, por 24 anos, os holandeses dominaram aquela região. Esse período de conquista da região destruiu muito o sistema produtivo. Depois, a administração holandesa acaba incentivando novamente a produção cresce novamente. Entretanto, ao expulsarmos os holandeses passam a produzir açúcar concorrente nosso nas Antilhas, e a produção açucareira entra em declínio. Mas não só a produção açucareira, o modelo de sociedade, de vida, de organização do litoral está em declínio. A atividade econômica, a produção e consumo de mercadorias no litoral está em declínio. Está começando agora novas atividades em direção ao interior, pecuária, busca de drogas no sertão e expedições bandeirantes em direção ao interior. É um período que nós estamos dando início à conquista do interior. Então, essa segunda metade do século XVII, o Brasil convive, ao mesmo tempo, com a continuidade do pacto colonial e das relações de colônia em relação a Portugal, portanto, muita riqueza é transferida para Portugal, e o que se tem aqui de produção de riqueza está em crise, porque o sistema produtivo açucareiro, os engenhos, o modelo de vida, aquele modelo de vida de Pernambuco, da Bahia, está em crise. O sistema produtivo está com menos fluxo de capitais, com menos capacidade de vender e de comprar mercadorias, e o colonialismo brasileiro começa a avançar em direção ao interior, e vai chegar no interior no final do século XVII, início do século XVIII. Então, basicamente, esta é as condições gerais do Brasil do século XVII, do ponto de vista histórico. Ótimo. Isso explica, né, muito bem esse contexto ali de produção dessa poesia, porque o Gregório ele vai fazer essa crítica e isso incomoda muito a elite, né, da época. Tanto é que o Gregório ele é expulso, né, da cidade da Bahia por conta dessa crítica que ele fazia, né? Então, assim, é aquele jogo do interesse, né? Ele defendendo a partir da sua produção poética os interesses próprios, mas ao mesmo tempo denunciando esse contexto aí histórico que você muito bem nos explicou. Ainda nessa lógica, né, das relações do Brasil com Portugal, e aí agora eu queria direcionar minha pergunta ao meu amigo Judson. Cadê aqui? Achei. Bom, Judson, eu trouxe aqui um outro trechinho da obra do Gregório de Matos, ainda assim pertencente a essa poesia satírica, né, de denúncia, de crítica social, e o título desse poema chama-se Senhora Dona Bahia, né? Então ele faz esse processo de personificar a Bahia, né, como uma senhora, né? E aí, olha só o que ele diz. Ninguém vê, ninguém fala, nem impugna. E é que quem o dinheiro nos arranca as mãos, a língua, os olhos. Esta mãe universal, esta célebre Bahia, que os seus peitos toma e cria, os que enjeita Portugal. Bom, e a partir desses versos do Gregório, eu acho que, né, fica evidente aqui, né, que nesses versos
existe a lógica da opressão colonial, né? Que ele denuncia. Pegando até esse contexto, né, esse contexto mesmo que o Mário acabou de nos explicar. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: o que eu vejo muito na obra do Gregório de Matos é que ele evidencia alguns problemas que até hoje é possível nós observarmos na nossa sociedade, né? Então, por exemplo, ele em alguns versos ele denunciava a corrupção, né? E, enfim, a gente lida com essa temática até hoje, né? Estamos no século XXI. Poxa, como assim, né? Parece que a roda fica patinando, né? E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido. Esse tipo de relação, né, ainda hoje é evidente no que se refere ao Brasil? Ou seja, o Brasil ainda se comporta, né, de maneira, e aí pensando nesse cenário mundial, né, como uma colônia, ou não, a gente superou? Como que está isso, fazendo essa ponte aí, né, lá do Brasil colônia até hoje? E agora, né? Como é que a geografia vai entrar nessa onda aí, voltando lá no final do século XVI, início do século XVII, comecei a papirar um monte de coisa aqui. E aí, eu acho que é importante para o aluno entender, né, até fazendo um resgate aí, os alunos têm muita dúvida qual que é a grande diferença da história e da geografia, né? E principalmente quando a gente pega algo que é mais final do século XIX, início do século XX, praticamente o aluno vê no processo de desenvolvimento econômico brasileiro, se ele vê uma aula de história e vê a aula de geografia, a gente tem as interseccionalidades, né? E aí, para ficar muito claro aqui, né, o objetivo e o objeto de análise da geografia é como todo o processo de evolução e desenvolvimento da sociedade impacta no território, ponto. Então, o objeto de análise da geografia é exatamente o comportamento, o movimento desse território no que se refere à articulação, organização, desorganização. Tem um geógrafo que eu gosto muito, chama Rogério Hasbar, ele até da UFO, que ele fala muito desses três conceitos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Tá? E por que eu estou dizendo isso, né? Voltando aí no mote que é a sua pergunta. A gente poderia fazer essa análise, inclusive ampliando para a América Latina de maneira geral, não somente para o Brasil, né, no século XVI, que foi uma estrutura colonial, onde Eduardo Galeano ele escreve um livro célebre, né, que eu acho que tem que ser um livro lido e relido e relido mais uma vez, que é As Veias Abertas da América Latina, onde que ele retrata todo o processo de colonização. Óbvio, por ele ser um uruguaio, né, com um olhar muito mais na América Espanhola, mas ele retrata muito esse processo de colonização dessa América Espanhola e o quanto que isso gera de chagas mesmo, né, de úlceras, que ele vai falar ali, né, aí fazendo até alusão ao título do livro, né, As Veias Abertas da América Latina, e é uma mão espalmada, toda recortada e sangrando, né? Então ele vai falar muito desse processo de ulceração dessa estrutura colonial, dessa exploração, e o que isso deixa de chaga de problemas sociais, econômicos para a América Latina, e eu faço agora o Brasil como esse fazendo essa ponte, tá? E já respondendo de uma maneira muito objetiva, o que muda, né, do século XVII para o século XXI, dentro do campo da discussão teórica da geografia, são basicamente nomenclaturas. No que se refere, eu tenho lá no século XVII uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho Clássica. Tá? E o que isso significa para o aluno? Eu tenho um processo de metrópole-colônia, onde eu tenho um pacto colonial que é muito rigoroso, o Mário explicou isso muito bem na fala dele, onde eu tenho a colônia como uma subserviente, tanto de compra quanto de venda de matéria-prima para essa colônia, para essa metrópole, perdão. Se a gente olha para o Brasil hoje, né, e aí quando eu falo hoje, século XX, nós passamos por um processo, século XX, século XXI, né, nós passamos por um processo de desenvolvimento industrial? Sim. Nós temos um setor secundário que ele tem um processo de estruturação que nos dá um certo fôlego nessa dependência internacional? Sim. Mas
a gente não rompeu com essa subserviência. Tá? Inclusive, o Brasil é o maior exportador de commodity do mundo, que seja ela do gênero mineral, que seja ela do gênero animal. E quando eu estou falando commodity, é importante o aluno ter esse conceito em mente. O que são as commodities? É uma matéria-prima sem valor agregado, que é comercializado na Bolsa de Valores. Então, eu estou dizendo que isso vai da soja, ou no século XVII da cana-de-açúcar, que inclusive hoje a gente tem um processo ainda de exportação de cana-de-açúcar, ou do minério de ferro. E aí, fazendo um link com tudo isso que eu estou dizendo, né, e puxando até o Eduardo Galeano mais uma vez, ele e o Renatinho que quer ter uma contribuição, não é à toa que eu tenho duas grandes tragédias ambientais que acontecem, inclusive em Minas Gerais, em Mariana e em Brumadinho, que é exatamente o ponto que a gente tem a analisar que ainda somos colônias. Eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa que hoje ela está no campo das multinacionais, que é o grande conglomerado aí de empresas de mineração no âmbito internacional, onde que ela não tem uma preocupação genuína com a saúde dos seus trabalhadores, com a qualidade de vida ali da população em torno, inclusive com a segurança. E se eu volto no período colonial, qual é a preocupação da metrópole com a colônia? É um processo de exploração do recurso mineral e ponto. Eu não estou preocupado com a qualidade e a condição de vida daquela população ali. E se der algum problema, ok. Ok, porque é uma colônia. Ok, porque a função dela é exatamente o processo de produção e exploração de matéria-prima. E esse problema, e essa chaga, e essa úlcera, fica com a gente. Ou seja, eu tenho as duas maiores tragédias no âmbito mundial acontecendo aqui em Minas Gerais, nos últimos 2 anos. Uma no impacto ambiental, que foi exatamente o que acontece em Mariana, onde literalmente eu mato um rio, e o outro no que se refere ao campo social, de maior tragédia ambiental que matou pessoas. E aí eu tenho uma Vale sendo multada em 108 milhões de reais. E aí ela acaba agora de fornecer para o Estado de Minas 500 bilhões de reais para lidar com o Covid. Aí você fala, poxa, mas peraí, onde é que está o parâmetro aqui? Onde é que está o nível de exigência do Estado, sendo que num problema, eu não gosto de falar acidente, porque não foi acidente, né? Porque a Vale já sabia que aquilo ali ia acontecer, né? Mediante uma tragédia que já estava anunciada, que ela já sabia que as 2 barragens iriam explodir, e trazendo até dados mais recentes, né? A gente tem 204 barragens de rejeito no Brasil em estágio de gravíssimo problemas, tá? Que pode ser que venha explodir. Dessas 204, 136 está aqui em Minas Gerais. E aí, assim, qual é o posicionamento do Estado? Qual é o posicionamento da sociedade civil? Qual é o posicionamento da própria indústria? Ainda a gente está lá no século XVII. Posicionamento do Estado brasileiro subserviente, posicionamento da sociedade civil brasileira também subserviente, porque eu estou falando que o PIB desses municípios, 70%, 75%, 80% do PIB depende da Vale, através do pagamento do royalty, ou seja, é subserviente porque se eu reclamo, eu perco meu emprego. E a Vale, exatamente como esse predador, como esse país que vem colonizar os nossos recursos minerais. Então, assim, para tentar fechar tudo, né, a gente muda conceitos. A gente denomina as coisas de outra forma. Né? A gente gourmetiza, a gente bistroriza algo que ainda está lá agarrado no século XVI, século XVII. Ou seja, a gente não mudou muita coisa. Aqui na sua fala, eu fiquei imaginando se a gente pudesse, a partir né, do seu discurso, dessa sua fala, pudesse construir isso em versos, a gente faria um novo Gregório de Matos aqui, né? Porque tem a gente analisando a realidade causa essa indignação, né? E essa vontade a gente vê ali na fala do Júlio que ele vai até crescendo, né? O discurso ali vai se tornando mais inflamado porque isso causa essa indignação, né? Beira ali o absurdo, né? E é o que o Gregório conseguiu fazer lá no século XVII através da poesia, através da arte, né? Enfim,
Alguém queria fazer alguma contribuição? Vendo o Júdice, eu me lembrei do seguinte, cara. Se o Gregório de Matos fosse fazer esse discurso né, de crítico das grandes transformações que ocorriam na época, o desmatamento da Mata Atlântida, lembrando o Júdice aí, já estava se dando nesse período, porque o extrativismo de pau-brasil fazia essa atividade, que ainda continuava tendo extrativismo de pau-brasil, mas a ocupação e povoamento do nosso litoral se faz, ao mesmo tempo, alterando as condições da Mata Atlântica. Então, estava ocorrendo já naquele período essa estrutura predatória que é da nossa economia. Até contribuindo dentro do campo teórico da geografia, assim como existe um movimento tanto da história quanto da literatura e dentro desse barroco, do neoclassicismo e tudo mais, a corrente que predominava na geografia academicamente é o que a gente chama de geógrafos naturalistas, tá? Aí também nesse bojo aí do século XVI, século XVII, onde a figura e a análise desse sujeito, e aí até para falar a respeito do processo de desmatamento aí da Mata Atlântica, é um processo de apartamento, né? Ou seja, de separar o sujeito homem do meio, né? Onde eu, enquanto sociedade, eu não sou natureza, e o meu objetivo e o meu objeto de análise é exatamente entender e desvendar essa natureza que ainda é uma natureza medieval, que ainda é uma natureza onde que é o macabro, né? Ou seja, os bosques ali que guarda toda a bruxaria, a ausência de luz, e eu, enquanto naturalista, eu, enquanto que seja biólogo, que seja geógrafo, que seja filósofo, que seja o que for, eu, enquanto cientista, eu tenho que desvendar isso que está fora do homem. E para isso eu tenho que o quê? Eu tenho que colonizar. Porque a função dessa natureza agora é literalmente servir ao processo de desenvolvimento civilizatório. Eu não entendo isso mais como um processo simbiótico, e sim como um processo predatório. E aí, meu amigo, todas as atrocidades que a gente vai ver dentro do mundo colonial, onde essa natureza, de fato, ela vai servir para isso, né? É para explorar recurso mineral, é para explorar o pau-vazio, é para desmatar e dar a oportunidade para a cana-de-açúcar expandir ali na Bahia de maneira geral. E aí a gente tem todas as atrocidades naturais acontecendo ou iniciando dentro do Brasil. O Judson destacou ali, muda-se os nomes, muda-se os termos, mas a estrutura, né, se conserva, né? O Mário sugeriu isso também. Então, acho que cabe acrescentar aí junto ao Galiano um grande intelectual brasileiro, sociólogo, historiador, que é o Caio Prado Júnior, com o conceito de sentido da colonização. Então, você tem ali mínimas rupturas, mas a estrutura, né, assim, o cerne da estrutura colonialista que marca aí o Brasil, ele se conserva, assim. Então, eu queria só trazer mesmo o Caio Prado Júnior para contribuir, né, com o seu conceito de sentido da colonização, e como essas tragédias humanas, naturais, né, elas vão mudando um pouquinho os nomes, né, Judson? Você tem um genocídio dos povos originários, dos povos indígenas na colonização, você tem gente sendo soterrada por lama na tragédia em Brumadinho, você tem o genocídio do povo negro da colonização e 2020. Então, esse traço contínuo, né, da tragédia colonialista, ela está aí ainda muito pesada em cima da gente, né? Então, se você para analisar com um pouquinho de crítica, não há espaço em nenhuma circunstância para leveza. Não só pelo cenário de hoje, né, pela crise de saúde que a gente vive, mas não há muito espaço para leveza na história do Brasil, porque há um peso colossal de uma estrutura colonialista do qual a gente não conseguiu romper, cara. Ela está aí, até hoje.
E aí, Renato, assim, só para passar a bola aí de vez, porque eu tava, quando você estava falando, eu estava resgatando um trecho aqui do livro do Eduardo Galeano, que eu acho que cabe muito bem aqui falar sobre isso. Se o Ícaro me permita, eu vou ler esse Claro. trechozinho que é pequenininho, tá? É do livro que eu citei, do As Veias Abertas da América Latina, e na página 63 especificamente, abre aspas. Os indígenas foram amplamente exterminados na lavagem do ouro, na terrível tarefa de revolver as areias auríferas com a metade do corpo debaixo d'água, ou lavrando os campos até exaustão, com as costas dobradas sobre os pesados instrumentos de arar e trazidos pela Espanha. Ponto. Muitos indígenas se antecipavam ao destino imposto por seus novos opressores brancos, 2 pontos. Matavam seus filhos e se suicidavam em massa. E manava sem cessar o metal das veias das Américas Latinas. Fecha aspas, Eduardo Galeano. Meu amigo, se eu pego isso e leio isso agora, dentro desse contexto que a Vale produziu aqui em Minas Gerais, é exatamente a mesma coisa. Com todos os trabalhadores aqui que foram soterrados, que estavam lá debruçados sobre as máquinas pesadas trazidas por esse capital, né, que vem exatamente... E aí o Vital Farias, que é um poeta da região norte, ele vai falar exatamente dos dragões de ferro que chegam na floresta amazônica. E o que é a alusão dos dragões de ferro? É exatamente a roda do processo de exploração mineral, que quando ele raspa a rocha, ele solta fogo, porque é metal com metal. Então assim, é muito recente isso. Né? Tá agora, tá acontecendo agora. Tem gente morrendo agora. Então, aqui para o Renato, porque me veio aqui agora, eu estava pensando aqui um detalhe seguinte, que esse período do século XVI e XVII, esses períodos iniciais da Era Moderna, tudo que nós estamos falando aqui é para responder uma demanda às transformações econômicas, às contradições em relação à exploração sobre o meio ambiente, a estética literária, como essa exploração e essas relações se apresenta com Gregório. Mas tem uma coisa que eu tive aqui pensando, e eu queria que o Renato, se possível, pudesse me ajudar um pouco no seguinte aspecto. Há algo de novo nesse momento que é assim uma preocupação muito grande do Estado moderno e da economia moderna clássica em racionalizar, em sistematizar o processo de exploração. Então, o tráfico negreiro é muito bem contado, documentado, os livros contábeis dos traficantes de escravos são bem completos, os sistemas portuários e alfandegários do mercantilismo europeu era muito exigente. Havia uma racionalização crescente. E que me parece que no pensamento moderno, naqueles que estão sendo lembrados como os grandes pensadores da época, a filosofia moderna, está vivendo também um processo de ultravalorização do racionalismo. E aí é o que eu pergunto, Renato. Eu poderia chamar isso de racionalismo burguês, ou seja, seria demais dizer que a filosofia, nesse momento, de maneira menos livre do que a gente gostaria de pensar, a filosofia, nesse momento, na época, supervalorizava o racionalismo também como uma demanda para as questões históricas daquele período? Como é que você vê o aspecto do racionalismo presente que me parece existir no processo de exploração? Como uma exploração aleatória, muito bem dividida, agora você tem crescente número de funcionários públicos, há um Estado moderno e uma grande racionalização das relações de produção e consumo a fim de atender ao lucro do capitalismo. Em que medida a filosofia entra, o pensamento filosófico entra nessa questão? Estou aqui pensando. Tá certo. Pergunta de amigo, né, Mário? Cara, mas é que eu fiquei pensando aqui, entendeu? Tem uma questão teórica de fundo aí, mas eu não quero entrar nela, não. Eu quero a mesma questão da operacionalidade.
Não, vamos lá. Questão metodológica de fundo, né? Cara, assim, eu não vejo problema de se identificar, né, e qualificar esse racionalismo do período moderno, século XVI, mais especialmente o XVII, né, que acaba sendo ali um caminho para tudo que se materializa de fato no XVIII e XIX. Então eu não vejo um problema de você colocar nesses termos. Assim, você tem um racionalismo ali que ele é aburguesado, né? E ele é aburguesado porque você tem um cientificismo que é aburguesado, você tem uma literatura que é aburguesada, você tem uma produção de arte, escultura, pintura, seja lá o que for, que é aburguesada, ponto. Sim. Tá? E aí, em nenhum momento utilizamos aqui a expressão burguesa ou aburguesado no seu aspecto pejorativo, depreciativo, não é isso, muito pelo contrário, né? Então, é um racionalismo burguês, até porque se você recorta a classe, você recorta a estirpe social da onde essa produção intelectual, artística, filosófica está partindo, o núcleo dela, o núcleo rígido dela é a classe burguesa. Eu só faço uma ponderação, Mário, porque eu tenho lá minhas dúvidas se todo esse processo ele é minimamente controlado, assim, se há de fato uma totalidade de consciência desses atores, e essa racionalidade que está sendo produzida, ela tem um fundo classista, burguesa, e que projeta ali para um futuro próximo uma estrutura que garanta, de fato, suas condições de privilégio e de garantia da hegemonia do poder. Tá? Esse ponto eu tenho as minhas dúvidas. E por que eu tenho dúvida? Porque para não fugir das dicotomias, aí, das contradições clássicas ali que definem o barroco, né? Que quando a gente vai para brincar com o barroco na sala de aula, para tornar a coisa um pouco mais leve, né, para os alunos, né, mais palatável, a gente brinca com essas contradições. Então, se por um lado você tem toda essa perspectiva racional, né, um crescimento burocrático, um desenvolvimento do Estado, né, enquanto instituição, e dando ali as diretrizes de como a sociedade está se delineando, né, naquilo que ela se torna, é um fazer-se, né? É muito interessante isso, é um fazer-se mas que também reflete sobre essa prática e reprograma, replaneja, né, o tempo todo. Há algumas variáveis desse processo que remetem também a angústias, a uma certa a um certo conflito com a questão do tempo, a categoria tempo ali, né, assim, dessa brevidade, de tudo está se acelerando, então você tem se tudo se acelera, ao mesmo tempo você tem a sensação de que o tempo está ficando menor, né, para se realizar as coisas ali importantes da vida. Tanto que você vê uma discussão muito forte do ponto de vista filosófico nesse período, que se de um lado você tem um racionalismo que está, né, se arraigando ali, você também tem uma outra variável que é exatamente o ceticismo. Então, há também essa parte, né? Então, assim, talvez assim, a gente está indiretamente está falando de Descartes aqui, por exemplo, que você tem ali o cérebro do racionalismo moderno, que no desenvolvimento desse racionalismo moderno, que vai dar diretriz para muita coisa da filosofia nos próximos anos, nos próximos séculos, não abre mão de uma dúvida
com método, uma dúvida que vai se amparar dentro de uma prática científica, mas que ela tá eivada ali também numa áurea de ceticismo, né? Agora, quando você leva isso um pouquinho mais para frente, há uma expressão que a gente sintetiza ali, o Francis Bacon, né, que é um filósofo importante inglês, né, lá da corrente do empirismo, como a gente o coloca, né, que ele fala, saber é poder. E o saber que ele está remetendo ali é esse saber científico, técnico. É um saber aburguesado, é uma ciência aburguesada que está sendo... Uma ciência burguesa que está sendo construída, né? Que começa a se descolar de uma concepção de ciência que tem origem lá na cultura clássica, que dialoga muito com perspectivas religiosas aristotélicas, que é a escolástica, entendeu? Então você está descolando disso tudo. Então, como você tem esse processo de descolamento, eu acho sim que ele é burguês, racional, burocrático, mas eu ainda acho que na alma, vamos dizer assim, desses indivíduos, desses protagonistas, desses agentes históricos, ainda tem esse olhar que o Judson colocou assim, para uma floresta como algo que gera medo. Por isso tem que ser compreendida, racionalizada, dominada. E uma das maneiras que você dominar disso é você botar ela abaixo e colocar uma indústria no lugar dela. E botar uma fábrica que vai expelir fumaça da sua chaminé 24 horas por dia, porque significa que é isso. Chegou o progresso, chegou a ciência e a gente dominou aquilo que era aparentemente incompreensível e não dominável. Acho que é por aí. E aí, Renato, já fazendo um gancho aí da sua resposta, a minha pergunta que eu pensei, de fato tem um pouco a ver com isso, apesar de eu mudar aqui o meu mote. Eu vou ler para vocês aqui, e aí eu não consegui, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui fazer um recorte desse poema, é um soneto do Gregório, é um soneto, enfim, é curto, mas eu tenho que ler ele inteiro porque eu acho ele de uma beleza estética, enfim, fantástica. Agora eu saio dessa poesia satírica, né, em que o Gregório vai explicitar ali as suas angústias, as suas críticas, enfim, para a gente entrar na poesia lírico-amorosa. Entretanto, essa poesia lírico-amorosa, ela é muito interessante porque ela carrega, né, as ideologias ali que influenciam essa produção gregoriana, né? E aí o soneto que eu selecionei, e aí só por falar em soneto, né, vocês alunos aí, vocês já sabem que há uma influência clássica, né, porque o soneto é uma forma clássica da expressão poética dentro da literatura. Mas vamos lá, olha aí, prestem atenção no que o Gregório diz. Agora, pensando na questão sentimental, né, na lírica amorosa. Anjo no nome, angélica na cara. Isto é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo, que me tenta e não me guarda. Ah, isso aqui é muito bonito. E olha só, eu queria destacar aqui, né, pegando ali
a lógica que o Renato já estava analisando ali na pergunta que o Mário fez, uma das características mais marcantes desse barroco literário é o dualismo, né? E esse dualismo ele surge por uma tentativa de lida de conceitos, de termos oriundos de uma corrente filosófica correntes filosóficas completamente antagônicas. Então, se por um lado a gente tem a influência do Renascimento, que traz toda essa questão, né, do pensamento mais racional, né, coloca o homem em evidência, né, através do antropocentrismo, a gente tem a lida também de um pensamento completamente oriundo da Idade Média, né? O teocentrismo, a figura de Deus, esse Deus cristão presente, né? E nesse soneto a gente consegue perceber isso. Essa é uma marca desse barroco literário, né? Esse dualismo. Se por um lado, por exemplo, a gente tem o ascetismo, né? Essa lógica da disciplina, do controle, né? do autocontrole, por um lado a gente tem também o sensualismo. Se por um lado a gente tem a lógica do espírito, né? A gente tem a matéria. E, por exemplo, quando o Gregório ele diz aqui, né? Ele está falando com a sua amada. Ele fala anjo no nome, angélica na cara. Né? Isso é ser flor e anjo juntamente. Flor, a matéria, a beleza da matéria, e anjo, essa beleza espiritual. Tá vendo? E aí, no final, é muito interessante porque ele diz o seguinte: olhem só essa última estrofe. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Ou seja, ele faz uma comparação metafórica da amada como um anjo, entretanto, esse anjo, ele é um anjo paradoxal, porque ele é um anjo que, ao invés de guardar, né, ele tenta. Ele tenta por quê? Por conta da beleza, dessa beleza material, né? Então, na verdade, o Gregório, a gente percebe que o Gregório ele constrói uma figura de um anjo demônio, né? Desse anjo paradoxal, esse anjo que em vez de querer o bem, de guardar aquela figura do anjo da guarda, né? Que vai proteger e tal. Não, esse anjo é um anjo que quer tentar, né? Através da sua beleza, enfim. E isso a gente percebe em outras produções do Gregório, enfim, isso é uma constante. Né? E a minha pergunta, o Renato, vai nesse sentido. Né? A nossa cultura, até hoje, me parece que apresenta esse dualismo. Né? Parece que quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente vai para o debate, me parece que é sempre nesse jogo dualista, né? Em que se tem o bem e o mal, né? E muitas vezes influenciado pelas questões religiosas, enfim. E aí eu queria te perguntar, eu queria que você contribuísse aí para a nossa ampliação, né? Dessa análise. O que a sociologia, né? O que o pensamento sociológico tem contribui para o entendimento da cultura brasileira em relação a essa tentativa de sempre estar ali querendo criar, né, esse ambiente, esse universo, esse espaço que apresenta esses dois pontos de vista, né, essa questão dual mesmo. Legal. No campo da sociologia, a gente se desloca aqui um pouquinho, inevitavelmente, para a área das análises da antropologia, assim, porque a gente está colocando aqui em questão é cultura, assim, como que
como que a produção da cultura e como que a sociedade, como que as pessoas, né, vão se relacionar com ela e quando você leva isso para o campo das relações humanas e do debate, por que que toda essa estrutura é colocada de forma dicotômica, assim, né? É sempre essa estrutura paradoxal, né? Ou ou você tem cultura ou não tem cultura, ou a cultura, ou o indivíduo tem cultura boa, ou o sujeito tem cultura ruim, né? Ou aquilo é bonito, ou aquilo é feio, ou aquilo é presta ou não presta, né? Uhum. Essas posturas, esses modos de ser, parece que eles estão ali intrincados assim na nossa subconsciência, talvez, assim. Então, assim, cara, do ponto de vista, né, mais técnico, vamos dizer assim, mais analítico, muito disso vem de uma perspectiva culturalista, que é a perspectiva evolucionista, que é fundamental, pegando um gancho do que o Mário e o Ícaro tinham falado, e o Judson tinham falado antes, né, ela é importantíssima para você colocar em novos termos uma fórmula velha, que é o colonialismo, né? O evolucionismo serviu muito, né? A antropologia serviu muito para que a gente reproduzisse o fenômeno colonial com novas roupagens, que é o famoso imperialismo, neocolonialismo século XIX e início do século XX, né? Então, ele vem carregado ali dessa ideia de que, do ponto de vista cultural, há uma escada a ser subida, né? Há um processo que tem que ser cumprido e que dentro desse processo você tem nações, civilizações, continentes, povos, né, que estão mais adiantados nessa escada e povos que estão lá, talvez nem subiram o primeiro degrau, né? Então, quando você coloca as coisas desses termos, você já estabelece sempre uma, uma necessidade de comparação. Então, você tem uma cultura que é mais, que é melhor, e uma cultura que é menos e que é pior, né? Então, quando você casa, por exemplo, isso com o tema da exploração, da colonização, isso fica muito fácil de ser feito. Então, os colonizadores carregam essa cultura, né, iluminada, evoluída, desenvolvida, melhor, né, toda essa xaropada aí de bobagem, e aqueles que estão sendo colonizados devem, né, quase como se fosse um privilégio, né, uma chance de ouro, né, assimilar a cultura do colonizador, porque é a chance que ele tem de se civilizar, né? É a dicotomia civilização e barbárie clássica, né, famosa, né? Então, você tem corpo e espírito, bem e mal lá no barroco, né, ascetismo e sensualismo, você tem dicotomia e barbárie quando você coloca na cultura, né? Então, isso vai sendo muito desenvolvido ao longo do século XIX, inclusive como pretensa justificativa científica para legitimar o neocolonialismo, né? E o imperialismo. Bom, para contrapor a isso, o que a gente tem, do ponto de vista antropológico, sociológico, é o relativismo cultural, né? E aí você tem outras variáveis, né, que vão trazer aqui para nós, que não se estabelece comparação, né? Não tem, não dá para se fazer mensuração quando a gente está falando em expressão cultural, né? Cada sociedade, cada povo, né, com o conjunto de fatores materiais e imateriais que vão constituir a sua existência,
né, a sua história, os seus modos de ser, os seus modos de pensar, os seus modos de fazer, né, vão produzir, por tabela, arranjos culturais que são múltiplos, que são plurais, que são díspares. Então, qualquer pretensão de colocar isso numa balança e começar a comparar, se você compara, você precisa assumir alguma perspectiva como sendo mais legítima do que a outra. E não raramente a gente vai assumir a perspectiva de legitimidade aqueles símbolos, aquela simbologia que encontra mais significado com aquilo que é apetecível para mim. Numa palavra simples, né? Etnocentrismo, certo? Se eu começar a colocar as coisas aqui em parâmetros de comparação, né, de mensuração, eu vou adotar como legitimidade, como melhor, como bom, o Judson vai pedir aqui para contribuir, como bom, aquilo que soa, né, confortável para mim. Então eu já assumo de antemão uma posição etnocêntrica. Então aquilo que vem de contradição, você coloca como menor, como ruim, e daí para você classificar como não civilizado, como barbárie, e como então precisa ser destruído, e essa outra cultura ser destruída precisa assimilar aquilo que é civilizado, logo eu, né? É muito fácil, né? Você extirpa do horizonte qualquer possibilidade de relação de alteridade, né? Não é para existir, e aí não é para existir o outro, não é para existir o diferente, né? É para existir o espelho, né? É narcísico esse troço. É narcísico, né? Então, aquilo, se não for igual a mim, se não reflete aquilo que eu já tenho como natural, tem que ser destruído, né? Então você coloca as coisas na cultura assim, né? Então, se eu sou sambista, o samba é ótimo. Se eu não gosto de funk, o funk é uma merda. Se eu sou funkeiro, funk é bom pra caramba. Pô, é cultura, é arte, é um universo gigantesco ali de identidade. Mas se eu não gosto de música barroca, credo, troço chato, brega, não fala nada, não entendo, né? Então, assim, num primeiro momento, a postura que todo mundo tem é quase como natural, porque não é natural, é socialmente construído, mas é quase como se fosse natural você ter essa posição de desconfiança em relação àquilo que não lhe é comum. O grande problema é que a gente transforma isso numa regra e usa isso como uma ferramenta para apagar a cultura do outro, negar ao diferente os seus lugares, né, de identidade e produzir todo mundo numa grande assimilação, numa fórmula única, né? O que alguns aí andam ventilando, por exemplo, a gente andou ouvindo umas coisas assim, né? Que assim dá calafrio na espinha, né? Quando alguém fala que você tem que estruturar a sociedade numa certa base de valores. Na minha espinha, filho, assim, fica gélida, porque geralmente quando alguém fala isso no campo dos valores, pensa nos valores que ela, a partir do umbigo de referência dela, considera como o padrão. Né? E como a gente está na sociedade, né, de matriz colonialista, né, que tem um recorte de cor de pele, tem um recorte de gênero, tem um recorte religioso muito bem delineado. Então, quando alguém fala para mim que é preciso construir qualquer coisa fundamentado numa base de valores, eu já fico em pânico, porque eu já não me vejo ali dentro. E eu, branco, homem, certo? Que tô dentro dessa estrutura hegemônica, né? E eu fico imaginando quem está fora dessa estrutura estereótipa, né? De padrão hegemônico na sociedade, cara, assim, dá vontade de cavar um buraco e se esconder dentro da terra, né? Porque é para ter medo.
Manda aí, Júlio. Fazendo uma análise quase psicanalística aqui, eu colocaria o Renatinho ali no niilismo, onde que assim, a leitura pessimista do Renato, eu acho que entendeu? Eu acho que ele extrapola e eu venho dar uma contribuição um pouco mais otimista, tá? A essa análise. Eu niilista? Senão os meninos vão morrer, gente. Tem salvação, calma, respira. Tem uma galera pensando fora da caixa. Uhum. A pergunta é que caixa, né? Acho que essa é a primeira pergunta. E aí, agora, falando sério, né? O Renatinho falou muito aí dessa colonização do saber, vamos dizer assim, né? E aí trazendo muito para o campo teórico mesmo. Eu acho que o que hoje a gente está fazendo aqui nos dá essa liberdade da gente sair um pouco da discussão da mastigação do conteúdo para colocar isso para o aluno. Eu acho que, inclusive, eu estou fazendo um chamamento aqui a público. A gente tem que evoluir também as discussões do campo teórico. O vestibular ele é muito bom, mas ele nos castra também a colonização do saber. Tá? E fica aí a crítica pública. Tá? Então, dito isso, existe um movimento, inclusive, se a gente olha para o mundo de maneira geral, né? Hoje, o que se fala em resistência ao que está posto à modernidade, felizmente ou infelizmente, a gente olha muito para a América Latina. Eu acho que a gente ganha em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, a gente perde em alguns aspectos. Tá? Isso falando tanto de referencial político, econômico, inclusive hoje dentro da ciência. Existe um movimento dentro da América Latina que é um movimento conhecido como decolonialismo. Tá? Não é descolonialismo, porque, inclusive, na tradução, as pessoas acabam errando. Eu não estou levantando a bandeira para descolonizar, porque não tem como. Uma vez que está colonizado, o que eu posso fazer mediante essa situação? E a grande referência é um chileno chamado Aníbal Quijano, onde ele vai falar um pouco, na verdade, ele vai criticar um pouco essa tentativa de ruptura nossa, que ainda é uma ruptura colonial. Por quê? Eu vou buscar referências de pensadores europeus, norte-americanos, que estão falando dessa colonização de saber, mas você fala, poxa, mas os caras estão falando por mim. E aí eu vou voltar num conceito que a gente está muito em voga ultimamente, que é a questão do local de fala. Né? Ou seja, como é que um norte-americano, como é que o Boaventura de Souza Santos, eu não estou descartando aqui a obra do cara, não, pelo amor de Deus, tá? Mas estou falando que como um português vai falar bem ou mal de um processo colonial, levantando bandeiras de um processo de decolonização, porque o cara é português, cara. Ele fez isso com a gente, né? Ou seja, os antepassados. E aí ele está falando que a gente tem que romper esse processo de abismo social e etc. Né? Traz umas palavras bacanas ali, que contribui, que é muito bacana. Tem uma porrada de livro aqui dele, mas o que essa galera do decolonialismo ele fala? A gente tem que começar a construir uma episteme da América Latina e para a América Latina. E aí de fato, a gente começar a olhar muito para o nosso umbigo e reconhecer, sim, que a gente é fruto do acaso ou desse processo colonial, mas o que a gente faz com isso agora? A gente vai continuar sendo ou tendo esse complexo de vira-lata, onde que, inclusive, a gente não se reconhece como bom, como belo, né, como correto, e a gente vai continuar olhando, né, de frente para o Atlântico, né, e aí o Brasil, geograficamente falando, eu tô olhando para frente para o Atlântico, estou olhando para os Estados Unidos, estou olhando para a Europa, mas eu não olho para as minhas costas, que são os meus irmãos, que tem um processo colonial muito similar ao nosso, e de fato falar, cara, o que a gente tem de cultura, o que a gente tem aqui que a gente pode romper com esse processo e tentar construir algo diferente, inclusive no campo político, inclusive no campo cultural, inclusive em qualquer campo. Né? E aí eu pego a nossa irmã Bolívia, Colômbia, que já é reconhecido na Constituição um plurietnicismo, tá lá, eu não tenho um povo, eu tenho uma cacetada de povos. E a gente, enquanto Brasil, ainda não, eu tô ainda colonizando, não, eu tenho um povo só. É um absurdo a segunda língua mais falada no Brasil ser a Libras. Não falando mal das Libras. Mas por que não é Tupi-Guarani? Então, é isso que me indigna profundamente.
A Libras poderia ser a segunda, assim como, porque a gente tem uma porrada de surdo mudo. Mas, porra, eu tenho mais indígena. E não é possível. E eu acho que é um momento que, aproveitando a quarentena, vamos refletir sobre isso, cara. Vamos começar a descolonizar um pouco as nossas ideias. Vamos nos oportunizar a conhecer novas coisas. Esse é o meu chamamento aqui agora. Mais uma vez, né? Se fosse poesia, Gregório de Matos estava reencarnando aqui. Então, Judson, e aí é muito difícil, né? A gente assistir a um discurso que fala em que não existe povo indígena, né, no Brasil. Só existe povo brasileiro, né? Colocando todo mundo no mesmo barco ali, né? Deus acima de tudo. Desconsiderando, desconsiderando as diferenças. Antropologicamente, talvez a última coisa que talvez exista seja brasileiro. Porque tem tanta coisa antes, cara. Sim, tem tanta coisa antes. Existe o Renato Neto de Soneco, filho de Celso de Nem, alvinopolense, atleticano, político, professor, músico, amigo, família, tutor de cachorro, entendeu? Assim, mineiro. Talvez, depois disso tudo, talvez exista um Renato brasileiro. Assim, não dá nem para falar que é uma ideologia, assim, porque é honroso demais. É um ideologismo tacanho, típico de uma consciência colonizada. Eu acho que vou tentar não ser muito trágico, tá, Judson? O drama da nossa condição, e eu acho que isso está nas entrelinhas da fala do Judson, o drama da nossa condição é que não é só o território, não é só o território que foi colonizado, não é só uma língua que, né, com toda a sua originalidade, né, mas que tem uma matriz que também remete a um histórico, né, de colonização. Mas isso tudo produziu uma psicologia, cara. Isso produziu uma consciência colonizada. O modo de pensar, e eu acho que isso para usar uma expressão do que o Mário gosta, é uma tarefa hercúlea que nós temos, né? De tentar escapar, né? De perceber e escapar quando que a gente está sendo traído pela nossa própria consciência num raciocínio colonizado. Porque a consciência é colonizada. Então, é isso. É começar a olhar para dentro. É Darcy Ribeiro, né, velho? Sim, né? Darcy Ribeiro tá cantando isso aí, cara, há muito tempo, né? Primeiro processo é entender e assumir-se enquanto ninguémdade. É isso aí, cara. A gente surgiu assim, Zé Ninguém. Nem índio, nem africano, nem português. É um junta-junta disso tudo que não é nada no primeiro momento. É um ninguém. E que bom. Que bom. Então, agora que está claro que é ninguém, para de buscar referência nos Estados Unidos, na Europa, né? E começa a olhar para dentro. É Tupi-Guarani, velho. Entendeu? É indígena. É tudo isso, né, Ícaro? É antropofágico, né, a parada, né? É antropofágico. É antropofágico a parada. Antropofágico, justamente. Mas tem que ter clareza, não pode ser só antropofágico de cultura norte-americana ou europeia, entendeu? É aqui, são os irmãos latino-americanos, são povos, sim, no plural, no pluralíssimo, meu filho. Muitos. Né, meu filho? Se você não dá conta, né, senta e chora, que é o que te sobra, né? Mas não enche o saco, velho, entendeu? Não vem com ideologismo, não vem com hipocrisia, né? Fica você com a sua consciência colonizada, porque eu já tenho trabalho demais para dar conta de superar a minha. Você vem querer reforçar isso, cara? Não, pede para sair se você não dá conta. Ou volta para a escola e vem estudar um pouquinho, né? Verdade. E só para não esquecer aqui também,
acho que foi o Júlio que falou sobre a questão do lugar de fala, né? E na hora da gente pensar também, né, numa análise, e aí eu sendo aqui bem direto para os alunos, na hora de nós analisarmos um poema, um texto, né, quem que é esse autor? Né? Quem que produziu esse texto? E aí a gente tem que lembrar aqui que quando ele fala, né, ele diz para a sua amada, para a mulher, que ela é um anjo, mas que esse anjo ele não guarda, o tenta. Só que, na verdade, olha só que loucura, ele diz para ela que ela é a culpada, né, por provocar isso nele. E, na verdade, quem está se sentindo tentado é ele. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Então, é óbvio, a gente tem que respeitar a obra de arte, porque ela é produzida por um homem de seu tempo, né? Ele viveu no século XVII, enfim, esse era o pensamento, né? A mulher. Só que, infelizmente, esse pensamento, muitas vezes, a gente vê, né, isso até hoje, em pleno século XXI, né, falando a culpa é da mulher, né? Enfim, mas a gente tem que ter esse olhar crítico aqui também, que ele é homem, ele tem uma posição privilegiada na sociedade, escravista, né? E óbvio, ele tinha esse pensamento, né? Então a culpa aqui é a da mulher, ela que é o demônio que me tenta, e não ele que olha para ela como demônio, né? Então é interessante a gente pensar nesse sentido também, esse olhar diferente que a gente tem que ter e conseguir compreender isso, né? Pessoal, olha, eu termino aqui esse bate-papo aqui com vocês. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa para destacar aqui com a galera. Alteridade. Só isso que eu queria dizer. Mais alteridade, por favor. Porque quando a gente acha que está começando a ficar bom, a gente descobre que quase não saímos do lugar. Tem muita coisa para fazer ainda. Era isso. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos nesse período de pandemia e podermos dialogar a respeito de alguns aspectos importantes que nos interessam para poder compreender um pouco melhor o processo civilizatório brasileiro, né? E desejar a todos aí boas leituras para essa semana, que a gente vai voltar com mais esses debates aqui, mas tirando dessa conversa da nossa conversa aqui, um pouco da confirmação daquilo que muitos teóricos dizem, né? Que a realidade ela é dialética, ela é contraditória, né? Essa mesma modernidade barroca, ela ainda conserva muito de uma visão etnocêntrica, do machismo, da escravidão, mas que, ao mesmo tempo, apontava para uma sociedade que caminhava em direção à modernidade capitalista, exploratória, predatória, como a que nós vemos hoje. Então, como nós não estamos aqui pensando em mudar a realidade, mas simplesmente entender ela, eu acho que o debate foi frutífero. Eu agradeço a todos. Desculpe que eu não posso ficar muito tempo, mas eu preciso fazer almoço e cuidar aqui de algumas coisas. Eu acho que são duas coisas, tá? E eu acho que está muito impregnada na minha fala de hoje. A primeira, quem não viu, assista Bacurau. Eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui agora, né? E tem um momento célebre ali do filme que ele exalta exatamente a história. Eu não vou dar spoiler, mas assim, cara, aonde a gente vai encontrar as nossas respostas? Não é apagando a história, não é renegando, e sim é exaltando, cara. Vamos lá, vamos rever, vamos analisar, vamos reconstruir, vamos territorializar, reterritorializar, desterritorializar, porque é a partir dali que a gente começa a olhar para um novo. E, assim, concordo e discordo do Mário, onde que ele era uma fala até do Marx nesse sentido, né? Qual é a diferença do agente político e do filósofo? Porque o filósofo, muitas das vezes, a função dele é simplesmente compreender a realidade. E eu já estou cansado de compreender, porque a gente já compreende, com as nossas limitações, com o nosso... Mas, assim, eu acho que já está na hora da gente também, além da nossa compreensão, tentar transformar um pouco essa sociedade que está impregnada de uma série de coisas que a gente critica, e eu acho que já passou da hora de entender, porque entender, em tese, todo mundo entende, sabe o que tem que ser feito. Agora é botar a mão na massa e sair um pouco dessa intelectualidade
acadêmica, burguesa, branca, que é um resquício aí do século XVII, XVIII, e um pouco para a intelectualidade orgânica, que é, beleza, eu entendo, agora vamos praticar, vamos botar a mão na massa. Perfeito. Pessoal, então, olha só, a gente encerra aqui, mas antes de encerrar de fato, eu queria agradecer, né, a vocês terem acompanhado aí a nossa conversa, esse nosso bate-papo, e a nossa proposta é sempre a gente vai fazer aqui um sorteio, né, para a gente já saber quem será o próximo a trazer o tema surpresa, né? Eu estou fora desse sorteio, porque, na verdade, né, eu fui selecionado, né, através de um sorteio muito claro, muito, né, muito fiel, que o nosso amigo Renato promoveu. Mas uma clara evidência, eu já tinha anunciado uma clara evidência que hoje seria você. Não, quem parou o Thiago que cuida, o cara que deu a ideia, ele que tem que ser o precursor, tá doido? Tá certo. Mas enfim, pelo menos o meu tá feito e agora eu tô livre desse sorteio aí, desse segundo papo surpresa que a gente vai fazer. Então, pessoal, agradecemos aí a paciência, a atenção de vocês e no nosso próximo papo surpresa, o Judson é que vai trazer o tema e a gente vai tentar fazer as contribuições, tá bom? Grande abraço, meus amigos. Obrigado. Até a próxima.